Oi, meu nome é Mariana, eu faço parte da equipe de Direito de Família e Sucessões do escritório Inocente Advogados, e eu estou aqui com a Ana Cláudia, advogada da área de Direito Tributário do escritório. Começa agora Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. Esse é o nosso último episódio da série Planejamento Sucessório, e nós trataremos sobre holding familiar. Como já falamos nos episódios anteriores, planejar a sucessão e proteger seu patrimônio evita aborrecimentos no futuro, como briga entre familiares, além de possibilitar a economia tributária. Para nós da Inocente Advogados, a boa relação pessoal entre familiares é aquela que é clara e objetiva. Por esse motivo, entendemos que o patriarca ou a matriarca deve manifestar a sua vontade em vida, colocando seus anseios e pretensões aos seus futuros herdeiros. Nos episódios anteriores, nós abordamos alguns instrumentos que podem ser utilizados para a proteção patrimonial, e deixamos esse último episódio para abordar mais um deles, talvez o que mais tenha sido comentado nos últimos anos, a holding familiar. Mas o que é uma holding? Holding, do inglês to hold, tem diversos sentidos. Dentre eles, deter, reter, conter, segurar. Assim, uma holding nada mais é que uma empresa criada para deter participações societárias de outras sociedades. Essa empresa participa como sócia de outras, tendo seu patrimônio, ou parte dele, formado por participações societárias diversas. O que é, então, uma holding familiar? Como já dito, a holding é uma empresa. Quando é denominada familiar, é porque tem por finalidade controlar o patrimônio de pessoas físicas pertencentes à mesma família. E essas pessoas passam a deter participações societárias. O objetivo da holding familiar é proteger os ativos familiares já conquistados contra dívidas futuras e das demais hipóteses de perda de patrimônio. Além disso, reduzir a carga tributária na sucessão e planejar as regras de gestão corporativa dos sucessores. Com a constituição de uma sociedade empresária, todo o patrimônio da pessoa física ou do grupo familiar é integralizado no capital social da holding familiar. A holding pode constituir parte essencial de um planejamento sucessório, com impacto direto no inventário. Quando utilizada, uma das principais vantagens envolvidas nessa estratégia é poder prever e organizar o quadro sucessório e a administração da empresa em caso de falecimento, sem necessariamente passar por todo o inventário antes que essa possa ser disposta em cotas para seus respectivos herdeiros, como aconteceria em um inventário tradicional. Não se pode confundir, porém, a existência de holdings com a não necessidade de fazer o inventário. O inventário ainda será obrigatório. A principal diferença, no entanto, será na transição rápida do patrimônio detido dentro da holding. A holding familiar é utilizada para facilitar o processo sucessório, pois em comparação ao inventário judicial, a holding se mostra mais célere e vantajosa, aliviando os contratempos que a família terá ao perder o título do patrimônio. Além disso, possibilita o planejamento tributário, financeiro e confere, na medida do possível, uma proteção patrimonial. De forma prática, podemos exemplificar as vantagens tributárias da seguinte forma. Na locação de imóveis, por exemplo, se a pessoa física for o locador, os aluguéis se submetem ao imposto de renda de acordo com a tabela progressiva com alíquotas de 7,5% a 27,5%. Entretanto, se o locador for pessoa jurídica, considerando a opção pela sistemática do lucro presumido, a receita de aluguéis é tributada no percentual máximo de 14,53%, isso englobando já imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Já na alienação de bens, a receita da pessoa jurídica pode ser tributada de maneira menos onerosa do que o ganho de capital da pessoa física. Isso porque, enquanto a receita operacional da holding imobiliária, mais uma vez aqui considerando a opção pela sistemática do lucro presumido, é tributada sob o percentual máximo de 6,73%, enquanto o ganho de capital apurado na alienação realizada por pessoa física é tributado por alíquotas que variam de 15% a 22,5%. Nesse ponto, é importante destacar que, quando há a transferência dos bens à pessoa jurídica para a constituição da holding, a transferência e a transmissão desses bens estará sujeita ao recolhimento do ITCMD, bem como do ITBI, a depender da atividade que será desenvolvida pela holding. Sobre o ITBI, é importante mencionar que a integralização do capital por meio de bens imóveis é constitucionalmente imune de tributação, ou seja, não incide o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio da pessoa jurídica. Entretanto, o STF, no julgamento do tema 796, afirmou entendimento quanto à não extensão dessa imunidade sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Em outras palavras, só é imune o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Por fim, é importante ressaltar que antes de ser constituída uma holding, é preciso elaborar um estudo de análise de sua viabilidade, que vai variar de acordo com o perfil familiar e negocial. Os envolvidos da família devem estar de comum acordo.
Caso contrário, a gestão e o sucesso da holding familiar serão comprometidos e sua instituição não alcançará os resultados pretendidos. E assim finalizamos a nossa série sobre planejamento sucessório. Fiquem atentos às nossas redes sociais para mais conteúdos. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui e até uma próxima. Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.